É isso aí, galera. Começando aqui a nossa revisão. Essa aqui é a nossa aula 12.2, tudo bem? Então, nessa aula, nós vamos revisar a aula 12.1, onde nós falamos ali sobre toda a delimitação, né, que eu preciso estabelecer das minhas espécies arbóreas às minhas espécies agrícolas, respeitando cada desenvolvimento, cada ciclo, tá? Desde a estrutura do seu sistema radicular, desde a sua história evolutiva, porque a gente está falando de espécies nativas também, das espécies arbóreas. Então, essas espécies têm uma relação, uma interação com o ambiente a longo prazo, né? Então, elas estão muito bem adaptadas, tá certo? Então, abre pra gente lá, diretor, aula 12.2, plantio dos SAFs. Então, nessa aula, nós falamos muito sobre a forma de implantação dos SAFs, tá? Nessa implantação, vocês viram que a gente pode vir com esse SAF para uma área que nunca teve nada sobre esse solo. Ai, professora, nunca teve nada sobre esse solo, é muito literal. Assim, nenhuma cultivo agrícola, enfim, não tinha. É uma área que não estava sendo utilizada, vamos dizer, para os fins comerciais, né? Nesse sentido. Mas você pode vir então com essa implantação, aí você vai ter que inserir os componentes de uma vez, né? Vai trazendo todos os componentes, então eles vão ter o seu estabelecimento desse seu ciclo, todos ao mesmo tempo. Lógico, cada um tem o seu desenvolvimento, tem o seu tempo, né? De desenvolvimento. Mas o mais interessante são os SAFs que vêm para recuperar, vêm para auxiliar e voltar ao equilíbrio daquele ambiente que está desestruturado, que está desequilibrado, né? Então, o que é mais recomendado é que eles sejam implantados aí nessas áreas de capoeiras, né? Mas nada impede que você insira aí numa gleba que não estava totalmente disponível, que não tinha aí atividade agrícola. Ou uma área que tinha atividade agrícola, tá? E, por que não, uma atividade de criação em que você venha com a implantação. Vou aproveitar isso aqui e vou dar continuidade, mas ajustando aí para os meus SAFs. E as áreas de plantio. Então, áreas disponíveis de capoeiras jovens usadas como pastagem ou para a produção de cultivos anuais e também as que estavam abandonadas ou em um período de repouso ali, né, entre uma cultura e outra, tá? Que as entre safras ali, enfim, certo? Quando a gente mostrou lá a lâmina para vocês, mostramos ali uma área onde você tinha as linhas de produção e o estabelecimento tanto de espécies arbóreas, espécies de frutíferas de médio porte, tá? Também assim como na agricultura tradicional, que você tem toda uma técnica, tem todo o manejo para o cultivo, você também vai fazer as aplicabilidades disso, essa sistematização para as espécies arbóreas, tá? Lembrando de respeitar o crescimento e desenvolvimento da raiz, do sistema radicular, da estrutura dessa copa, do tronco desse vegetal, porque lógico que não vai ser nem próximo do que você vai ter ali no sistema da agricultura, que são caules muito mais frágeis, né? Tem algumas que não tem nem caule, como na botânica a gente classifica. Tem uma estrutura realmente muito frágil, como se fosse um filetezinho, né? Então, cada uma dessas especificidades do vegetal, do indivíduo, da espécie que você vai estar inserindo é importante. E o que a gente pontuou bastante na questão das espécies arbóreas? Que você vai colocar um número de indivíduos que quando você vai fazendo os desbastes, você tenha um quantitativo que vai trazer o equilíbrio, que vai trazer toda aquela estratificação para o seu SAF chegar no seu clímax. Tudo bem? Então, é nesse sentido aí que a gente trabalhou todas as questões aí dentro dessa aula.
E agora, galera, você vai ficar aí com deixa eu vir para cá, a atividade. Pode botar aqui, diretor, atrás, por favor. A atividade de sala, você vai ficar com a atividade e a gente retorna já já para responder juntinhos, tá bom? Tchau! É isso aí, galera. Agora você já teve aí, se familiarizou com algumas questões desta aula, que é a 12, né? E agora a gente vai trabalhar juntas. E não esqueçam que se a sua resposta ela não estiver exatamente igual à questão que a gente colocar aqui, tá? Que a gente sempre vai colocar a pergunta e aí a gente vai colocar a resposta e vamos discuti-la juntinho com vocês. E aí, nesse ajuste é justamente onde você vai verificando o que faltou, né, na sua resposta, que você pode ajustar. Se tiver algum termozinho técnico, você coloca aí entre parênteses e não precisa apagar, não precisa riscar, pelo amor de Deus, tá bom? É só fazer um ajuste aí da sua resposta. Por que que é importante o termo técnico? Aqui numa questão objetiva, como são as nossas avaliações, aí a palavra pode vir e você não se lembrar, não se recordar do conceito. Então é muito importante conceito e a palavrinha para você criar uma estratégia para se lembrar daquilo ali. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa questão de número 1. Ah, sim, tirando as dúvidas dos nossos estudantes. Questão de número 1. Diz o seguinte: do que irá depender a forma de implantação dos seus SAFs? Diga aí para mim, Fernando, você que prestou bastante atenção na aula, diga para mim, pausa aí, professora, chame o Fernando aí para frente. Professora, que Fernando? O sobrenome eu não sei, só sei que deve ter um Fernando aí. Chama o Fernando para responder essa questão juntinho. Fernando, não vá só não, chame o seu parceiro, chame aquele colega ali chegadinho seu e vá lá na frente e fale. O que vai depender então dessa forma de implantação dos meus SAFs? Olha lá, gente, tudo vai requerer então, né, do estado da área que eu selecionei para a implantação desse SAF. Porque o que é mais recomendado? Eu usar o SAF para recuperar, para reestruturar, para reajustar um ambiente que estava ali degradado, danificado, né? E aí, quando a gente fala desses desajustes, desses equilíbrios, não é só perda de vegetação, não é só inícios de processo de erosão ou um solo com o processo de erosão bem acentuado, não se trata só disso, mas a gente está falando também que na falta dessa vegetação, dessa cobertura, dessa qualidade do solo, que vai fazer a manutenção dessa parte da flora, você também tem a perda da presença da fauna. E quando eu falo fauna, não são os grandes animais, né? São aqueles também, os de médio porte, de pequeno porte, os micro-organismos, gente. E principalmente os insetos, tá? Então, se você não tem uma vegetação, você não tem abrigos, você não tem uma área de alimentação para esses animais. O que vai acontecer? Eles vão fugir dali, não tem nada. Então, os SAFs é sim uma área, uma zona de conforto ambiental, de estabilização ambiental, tá? Para todos esses componentes. Nessa aula a gente falou muito dos componentes arbóreos e também dos componentes agrícolas. Mas a gente tem que pensar como um todo, pensar no SAF já no seu clímax, tá? Então, quando o SAF já chega no seu clímax, ele está muito semelhante a uma área de floresta. É igual? Não, mais próximo. Porque eu consegui recuperar, consegui ali ter um bom resultado, né? Mas vai depender então do estado dessa área, se era uma área de gleba, né, que não tinha, ou já teve algum tipo de criação, ou já teve um tipo de cultivo agrícola, tá bom? Ou é uma área de largada, abandonada, né?
Então, dependendo dessas características, aí eu vou fazer a implantação de quê? De um dos tipos de SAFs. A gente já falou de vários aqui, tá? A nível de classificação no sentido de uso, a gente pode ter o SAF de serviços, SAF de segurança alimentar, SAF econômico, né? Mas a gente pode ter, a nível de sistematização, os SAFs de cívio agrícola, cívio pastoril, agrocívio pastoril. Então, são várias características que você tem aí e vários aspectos que você vai ter que pensar, tá? Planejar, projetar. A gente teve uma aula só sobre implantação e aí a gente falou muito de planejamento desses meus SAFs, certo? E da manutenção das características desse ambiente, ecologicamente, se estabilizando e alcançando essa estabilidade, retornando essa estabilidade, o que é importante, que aí você vai ter, então, as caracterizações, por exemplo, de um LPF, tá bom? Passemos para a questão de número 2. Diz o seguinte: o que é recomendado no espaçamento das espécies agrícolas? O que é recomendado no espaçamento das espécies agrícolas de culturas anuais e semiperenes? Então, você vai pensar aí comigo, ó, essas espécies agrícolas, elas têm o mesmo porte de uma espécie arbórea? Óbvio que não. Elas têm a mesma resistência a nível de tronco? Também não, né? Então, elas têm as estágios aí das mudas, onde elas são muito frágeis. E justamente nessa fase, elas são muito atrativas para diversos insetos. E aí, a gente tem que pensar nessa característica dessa espécie agrícola, se ela tem uma certa, naturalmente, uma certa resistência, uma certa tolerância a determinadas pragas, determinadas intempéries aí, referente ao solo, ao clima, tá? Mas aí, quando fala de espaçamento e dentro dos nossos SAFs, o que é recomendado? Olha lá, nossas espécies agrícolas, culturais ou semiperenes, elas têm que ser plantadas, né? Devem ser plantadas com o seu respectivo espaçamento. Mas, professora, como é que eu sei esse espaçamento? Eu vou utilizar a mesma recomendação do sistema tradicional da agricultura. Tradicional, tá bom? Então, se eu tenho uma delimitação, um distanciamento para aquela espécie no sistema tradicional, eu vou vir para o meu SAF e vou manter aquilo ali, porque ele já está ajustado. Quando lá essa técnica desses reajustes lá no sistema agrícola já foi passado por vários testes, gente. Vocês lembram lá no segundo ano que a gente falou muito das áreas laboratoriais de cultivos. Então, eles vão fazendo vários experimentos, várias tentativas, o que é mais susceptível, o que é menos, o que é mais tolerante, o que é menos, né? E aí eles verificam todos esses ajustes e eles dizem, não, o recomendado para a espécie X, Y e Z, vamos dizer, é esse distanciamento. Então, você vai obedecer aquilo ali e também vai fazer essa manutenção dentro do seu SAF, que vai dar tudo certo, tá bom? Lógico, não vou responder isso agora não, pode ser a questão aí de número 3, enfim. Tudo bem aí? Vamos seguindo? Questão de número 3. Como deve ser conduzido o desbaste das espécies perenes? Então, nesse procedimento das espécies perenes, eu tenho também algumas recomendações para que, ao final do meu SAF, ou seja, quando o meu SAF chega no seu clímax, tá? Não é que ele vai parar, estabilizar, estagnar ali, não. Ele vai continuar produzindo, aí eu vou fazer a retirada dos subprodutos, e aí esses produtos podem vir receber algum beneficiamento, algum processamento, né? Enfim, tá? Dependendo do que você implantou ali no seu SAF. Tem muitas espécies madeireiras, tem muitas espécies de que eu vou poder extrair ali algo para trabalhar, por exemplo, com artesanato. Algo para trabalhar aí com as biojoias, né? Algo para trabalhar aí na comercialização e exportação de produtos da parte das frutíferas.
Ah, não, eu vou ter um... Enfim, gente, é tanta coisa, né? Mas vamos lá, voltando aqui para a questão. Como que eu vou conduzir esse desbastes, então? Olha lá, dentro dos SAFs, eu vou ter que ter as espécies perenes, né? Elas devem ser conduzidas, os desbastes dessas espécies devem ser conduzidos precocemente, tá? Com que intuito? Para que eu atinja uma densidade, tá? Próxima ao desejado no final do ciclo. Então, eu tenho que ter um quantitativo a mais dessas espécies para vir respeitando todos esses ajustes quando eu estiver fazendo esses desbastes. E aí, lembrando que aquelas espécies que estavam presentes ali, mas que não são interessantes para o meu SAF, eu posso retirar completamente, tá? Eu posso retirar completamente. Então, todo esse procedimento tem que ser conduzido precocemente para eu estabilizar não, para eu fazer o controle da densidade populacional desses indivíduos, dessas espécies perenes, tá bom? Tudo bem? Respeitando o ciclo de cada uma delas, já que o crescimento inicialmente ele é mais rápido, mais acentuado, certinho? Aí eu sempre quando falo dessa parte inicial aqui, eu lembro do sistema Tangia, né? Então, ele é excelente ali para você estar introduzindo algumas espécies ali dentro do início do seu desenvolvimento do seu SAF. Passemos para a questão de número 4. Como devem ser considerados os espaçamentos dentro e entre os cultivos? Ah, professora, tem que respeitar isso, Opa, a gente deu o exemplo lá dos seus vizinhos e do seu terreno, né? Eu não posso passar da minha delimitação, né? Eu não posso fazer uma área cujo o telhado, a cobertura do telhado vá parar para dentro do vizinho jogando a água da chuva todo dia para a casa do vizinho, que tem gente sem noção. Ai, meu Deus. Tem gente de noção que faz isso, né? Aliás, faz umas coisas tão... Jesus. Mas tem vizinhos e vizinhos. Mas você, estudante da mediação tecnológica, é um menino decente, é uma menina decente, estudado, respeitosos em todos os sentidos. Respeita pai e mãe, respeita professor, respeita o meio ambiente, né? E respeita os vizinhos também, mesmo que eles não mereçam muito, mas você vai respeitar porque você é uma pessoa do bem, tá bom? Então, o que eu preciso, então, tá colocando aqui, ó. Esses espaçamentos, eles devem ser considerados dentro e entre os cultivos, a depender de que, professora? Do modelo que eu escolhi. Ah, eu tenho um sistema silvio-pastoril, sistema silvio-agrícola. Então, eu tenho um número quantitativo de espécies arbóreas, eu tenho um tempo para chegar ao clímax dessa vegetação, eu tenho as espécies agrícolas e a variedade, né, dessas espécies agrícolas, tá? Ah, não, eu tenho as espécies arbóreas e também tenho as minhas criações. Então, eu tenho que respeitar o espaço de cada um, o desenvolvimento, a rotina, estou falando dos animais, a rotina, né, de cada um desses indivíduos dentro daquela área, tá bom? Então, dependendo do modelo que eu escolhi, da arquitetura das árvores que vão ser estabelecidas naquele local ou que já estavam presentes e que eu vou manter, e da interação entre os seus componentes, tá? Vegetação, espécies arbóreas e espécies agrícolas. Tudo bem? Cada uma tem a sua necessidade ali, eu vou respeitar tudo isso. Temos a número 5? Temos. Já veio gabaritada para você. Em relação aos SAFs, as áreas de plantio não devem ser áreas novas. Não devem ser áreas novas que necessitem de derrubada. Não precisa fazer nada disso. No sistema tradicional, a gente vai, escolhe, derruba, queima tudo. Não precisa fazer isso no SAF. E sim áreas já utilizadas e disponíveis como as capoeiras novas. Então, você vai entrar no processo de recuperação, tá? Quais são as recomendações de plantio dessas áreas? Então, deve ser feita a eliminação seletiva da vegetação, objetivando o enriquecimento com as espécies previamente definidas para esses SAFs, tá? Então, vou manter só aquelas que eu quero. Após as capinas da vegetação rasteira, se for o caso, o ideal é retirar parte da vegetação arbórea de menor porte ou não desejável, ficando apenas aquelas plantas selecionadas para o sombreamento das mudas. Então, muito bem, a seleção natural já tem em todo canto, né? Mas a seleção aqui dentro dos nossos SAFs precisa respeitar todos esses critérios estabelecidos para as áreas de capoeira, que é o mais indicado para os nossos SAFs, tá bom? Grande beijo para você, eu te aguardo na nossa próxima aula. Tchau, tchau.